A cura interior pela palavra de Deus. Lição número 4. Cura pela palavra de Deus para a angústia. Nenhum impedimento. Texto base, 1 Samuel, capítulo 13, versos do 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. O verso 22 diz: Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. 1 Samuel, capítulo 14, verso 6, diz: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. A situação na qual o povo de Deus se encontrava era extremamente difícil, quase desesperadora. Estava prestes a entrar numa guerra com poucas chances de vencer. O inimigo, o poderoso exército filisteu, saía com inúmeras vantagens. Enquanto os israelitas somavam 600 homens, seus adversários vinham com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Imagine o desespero daqueles homens. Você sabe o que é uma cisterna? Já pensou o que é esconder-se dentro de uma? Só mesmo estando com muito medo. E que dizer então de se esconder dentro de um túmulo? Os israelitas correram para lugares que nem os filisteus teriam coragem de entrar. Veja 1 Samuel 13:6. Você já esteve alguma vez numa situação de angústia ou algo parecido? Você simplesmente não sabe o que fazer. É em momentos como esse que a angústia se apodera do nosso coração. Para o dicionário, angústia é estreiteza, brevidade, grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Para Davi, angústia era atravessar o vale da sombra da morte. Para Abraão, angústia era ter de sacrificar o filho Isaque. Para Jesus, angústia foi suar gotas de sangue no Getsemane. Para muitos hoje, angústia é um filho viciado, um pai incrédulo, um marido desempregado, uma esposa doente, um casamento desfeito. Diante de tantas adversidades, temos, assim como os hebreus, a reação natural de fugir. É possível que você esteja agora mesmo procurando uma cisterna para esconder-se, ou arrumando as malas, tirando o seu time de campo.
antes que se inicie uma batalha da qual você sabe que não sairia vencedor? Qual foi o segredo de Jonatas para superar a própria angústia e conquistar uma vitória tão espetacular? Na verdade, o segredo dele está à disposição de qualquer um de nós. Podemos afirmar que o fator determinante para o sucesso de Jonatas foi o conceito que ele tinha de Deus, a compreensão que ele tinha do Senhor, do seu caráter, dos seus atributos e da sua vontade. O Senhor nos chama à batalha. Todas as decisões que tomamos na vida têm suas consequências. Ficar parado também é uma decisão, e suas consequências nem sempre são positivas. Deus chamou a Jonatas à batalha. Ele entendeu e foi. Isto é fé. Curiosamente, essa fé já se encontrava evidenciada no seu próprio nome, ao passo que o nome de seu pai, Saul, em hebraico significa tenho perdido, e o de Jonatas, em hebraico, quer dizer Deus tem dado. Os dois personagens agiram de conformidade com o próprio nome. O rei Saul ficou dentro da tenda, pedindo a Deus alguma ajuda e esperando que um milagre caísse do céu. O príncipe Jonatas acreditou que Deus já tinha dado, agradeceu a bênção e foi à luta. Em momentos de angústia, devemos ter fé para confiar no Senhor e na sua resposta. Precisamos crer em um Deus que age em favor dos seus servos, que intervém na história dos homens, que é fiel às suas promessas, que socorre seus filhos que estão em aperto. O Senhor não conhece impedimentos. A consciência de que o Senhor nos chama à batalha deve levar-nos à ação, mas não agir por agir. Uma parte dos homens age sem pensar, mas a outra pensa sem agir. Ao dirigir-se rumo ao posto avançado dos filisteus, Jonatas agiu motivado por razões e convicções que trazia dentro de si. Ninguém ataca um grupo de inimigos que é maior e mais bem armado, simplesmente por atacar num gesto desesperado e irrefletido. Ninguém faz isso e fica vivo para contar a história. Para ele, o Senhor era alguém que não conhecia obstáculos e para quem o impossível e o possível eram a mesma coisa. Nós mesmos somos cheios de impedimentos. Se olharmos para as nossas limitações e para o poder do adversário, vamos deixar as nossas armas antes mesmo de iniciar o combate. Algumas pessoas parecem ter muita dificuldade em conciliar a iniciativa humana com a dependência de Deus. Ou se tem uma coisa ou outra. Na verdade, ambas são necessárias. O senso de dependência do Senhor nos leva a uma ação corajosa, equilibrada e vitoriosa. Veja Êxodo capítulo 14, verso 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Falou o Senhor a Moisés. O Senhor livra com muitos ou com poucos? A Bíblia conta a história de pessoas que escorregaram e caíram por se deixarem levar pela força dos números. O sumo sacerdote Arão construiu um bezerro de ouro para agradar a multidão impaciente, com a demora de Moisés. Saul deixou de cumprir as ordens de Deus, porque preferiu agradar o povo que andava com ele. O Senhor pode livrar com muitos e nos sentimos bem quando isso acontece.
A história do reino de Deus desafia a lógica dos números. O povo do Senhor é sempre minoria. O Império Romano foi evangelizado por apenas 12 apóstolos. Nações pagãs foram alcançadas por missionários solitários. Grandes igrejas tiveram início com uma reunião de meia dúzia de membros. Na matemática de Deus, estar na minoria é a regra. Não é exceção, não é impedimento, é a estratégia da vitória. Veja 1 Coríntios 1, dos versos 26 ao 29. Como transformar a derrota em vitória, o desespero em confiança, a angústia em regozijo. Através do texto bíblico, o Espírito Santo ensina que o Senhor nos chama à batalha e devemos ir. Ele não conhece impedimentos e nos desimpedirá. Ele livra com muitos ou com poucos e nos livrará. O Deus de Jonatas é o mesmo nosso. É aquele que enviou o próprio Filho para nos redimir. Portanto, não poupará esforços na promoção da nossa felicidade. Veja Romanos capítulo 8, verso 32. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. 2 Crônicas 20, do 1 ao 18. 2 Crônicas 20, do 19 ao 37. Salmos 69. Salmos 64. Jonas, capítulo 2, do 1 ao 10. Naum, capítulo 1, do 7 ao 9.